Senhor aqui está. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder, refletido em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder, refletido em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Amém. E eu quero te convidar com a próxima canção a louvar a Deus. Mas a próxima canção, para quem é mais novo, talvez na igreja não conheça, mas tem uma coreografia. Então eu quero ensinar para vocês antes da gente cantar. O refrão ele é assim. Primeiro vai ser uma mão para cima, tá? Eu te louvarei. Depois a outra mão, te glorificarei. E aí a gente vai juntar as palmas no ritmo da música, vocês vêm com a gente, beleza? Então vamos ensaiar? Ela é assim. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Vamos lá? Que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. E hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei,
tempo nós possamos louvar ao nosso Deus, amém? Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, como é bom, Pai, nós estarmos na Tua casa, estarmos na Tua presença, Deus, e podemos Te louvar juntos, Pai. Que essa noite a gente possa ouvir a Sua voz, entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. E que possamos sair daqui diferentes do como entramos. Possamos entender, Pai, que o Senhor quer de nós e que possamos também aplicar isso na nossa vida, Pai. Que o Senhor age em cada vida aqui, a começar pela minha, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos fazer diferença também dessa porta aqui para fora, Pai. Que o Senhor esteja presente nas nossas vidas e nós te louvamos e nós te engrandecemos, que sabemos, Pai, como o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Você pode se sentar. E nós temos alguns avisos importantes. Não muitos. Mas nós temos uma programação aí agendada, sendo organizada pelo pessoal aí dos casais, mas que é para a igreja toda. Tá aí o folder? Coloca lá para a gente, por favor, isso. No Recanto Nova Itália, eu sempre esqueço o nome. O Recanto Nova Itália, lá em Morretes, vai acontecer um piquenique para todas as famílias. Então, se você não estava sabendo e agora está, venha, participe. Né? A Marília está recebendo aí os nomes também. Qualquer informação você pode falar com ela. Levanta a mão aí, Marília, para quem não te conhece. Se você quiser fazer parte, será no último sábado deste mês. Então, nós nos encontraremos lá como igreja para passar um tempo de qualidade junto em família. E o segundo aviso, na verdade, também é um momento de gratidão em nome da juventude. Né? Ontem nós fizemos uma cantina durante o congresso da família, durante o intervalo, e nosso objetivo era arrecadar um valor para abençoar alguns jovens que não conseguiam pagar esse valor para ir no passeio que nós faremos no dia 29 de julho. E Deus foi tão bom que, além de nós ultrapassarmos o nosso alvo, nós somos abençoados também por outras pessoas que quiseram abençoar esses jovens. Então, em nome da juventude, nossa gratidão à igreja que participou de várias formas, seja quem botou a mão na massa, quem contribuiu, quem veio participar. Então, nossa gratidão pela vida de vocês. E também aproveitar e dizer que, embora o ônibus esteja lotado, a gente sabe que tem mais gente querendo ir. Então, vem falar comigo que nós queremos abrir mais uma van, mais 18 vagas aí. Então, se você tem interesse, tem algum jovem que você conhece também, que você quer mandar para passar um tempo lá com a gente, vem falar comigo, tá? Ainda temos uma pré-reserva aí para essa van. Se a gente conseguir as 18 pessoas, a gente vai levar mais essas 18 pessoas, tá bom? Então, igreja, muito obrigada por vocês estarem participando deste momento com a gente também. Quero passar, então, a palavra para o Robson, para ele chamar aí o seu rebanho para o culto infantil. Boa noite a todos, né? Quero chamar, então, nesse momento, um momento especial das crianças. Quero chamar, então, todas as crianças a estarem aqui na frente. Né? Todas as crianças, por favor, venham estando vindo. Né? Você que tem até 10 anos de idade pode vir. Né?
A gente vai continuar ali, louvar, agradecer a Deus, né? Esse Deus tão maravilhoso que, né, está conosco todos os dias de nossas vidas, né? E também quero fazer aqui um convite especial para você, que é membro aqui da igreja, né? E quer estar trabalhando no Ministério Infantil, ensinando essas crianças, né, o caminho que ela deve andar. Venha falar com a gente, nós estamos precisando de pessoas para trabalhar junto aí no Ministério Infantil. Tem bastante lugares para trabalhar aí, né? A gente, então, vem aqui e fala com a gente aí, tá bom? Eu queria chamar o Alessandro Lamec, por favor, Alessandro. Vai estar orando para nós aí, para a vida dessas crianças aí. Oremos. Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela maravilhosa noite que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelas essas crianças, muito obrigado, Senhor, porque todos chegaram em segurança na Tua casa, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra que será dada a eles, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar com elas, ó Deus, Tu possa, Senhor, abençoar cada um, ó Deus. Muito obrigado pelo culto que vai seguir aqui. Abençoa a mensagem, Senhor, abençoa todos nós nessa noite. Muito obrigado por cada vida aqui, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Vamos lá? Pode ir. Boa noite, igreja. Todo mundo agradeceu e eu já não posso deixar de agradecer o que foi essa conferência, o que foi a palavra que ficou da noite, desses dias, obediência e milagre. E hoje de manhã o nosso palestrante, ele iniciou com a frase: pare de colocar limites nas bênçãos que Deus pode fazer por você. Vou repetir. Pare de colocar limites nas bênçãos que Deus pode fazer por você. Mas a gente sabe que na nossa caminhada de vida, na nossa caminhada cristã, das inúmeras coisas que eu ouvi, os momentos de dificuldade e lutas que todos nós temos e passamos na nossa vida, né? O cristão não está isento, mas ele passa pelas dificuldades. E isso é algo forte, porque testa a nossa fé, mexe com as nossas emoções. E a gente, muitas vezes, digo pela experiência dentro da minha casa, quando você pergunta, Deus, que foi o que a Cristine orou aqui agora há pouco, o que o Senhor quer nos ensinar com essa situação? O que o Senhor quer nos ensinar com a dificuldade, com a luta, com o medo, com a fraqueza, com aquilo que Deus tem proposto para que a gente passe e aprenda com Ele. Nós não estamos sós. Deus, em momento algum, deixa a gente sozinho. Mas interessante quando o Altemir Farinhas diz que as circunstâncias difíceis podem ser causadas pela gente, por outras pessoas que nos magoam, ou por circunstâncias e situações que nós somos atingidos e das quais nós não temos controle algum. E esse é um fato muito difícil, quando nós não temos controle. E é aí que a mão de Deus vem, porque a soberania, o poder e o controle é dele, somente dele. E uma das coisas que durante a semana Deus falou foi, Êxodo 14:14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Como se acalmar? Como se acalmar quando o coração aperta, quando as coisas estão difíceis, quando você olha e fala assim, não vai dar certo, não está acontecendo nada. Mas Deus diz na sua promessa, Ele lutará por vocês, por mim, pela minha casa, tão somente acalme-se. Então, para você, que como eu que estou aqui na frente, tem algo pelo qual você quer que Deus vá à frente dessa batalha, fique em pé onde você está. E algo que o nosso preletor também falou hoje, a gente não sabe a dificuldade que cada um do teu lado está passando. A gente nunca sabe o que a nossa liderança pode estar passando.
A gente nunca sabe, às vezes, o que acontece dentro da nossa própria casa. Mas Deus sabe. Então, esse é o momento da gente poder descansar e ter essa palavra que Deus trouxe e eu compartilhei com vocês. Acalmem-se. Acalmem-se. Deus lutará por nós. Que a gente creia, que a gente descanse, que a gente entregue, porque o controle não é nosso. O poder e a soberania está em Deus. Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito e falado nas nossas vidas. Te agradecemos sim, Senhor, pelas batalhas, te agradecemos pelas dificuldades, porque nós não estamos sozinhos. E nós cremos, Deus, que o Senhor tem um propósito em tudo que faz. Que a tua paz inunde a nossa vida, o nosso coração e o nosso pensamento. Que o Senhor, Deus querida, firme a nossa fé, coloque diante da gente, Deus querido, que a gente entenda o teu propósito e os teus desígnios por tudo que nós estamos passando e vivendo. Nós não estamos só. A tua promessa verdadeira, o teu milagre virá. Talvez não da forma como nós desejamos, mas o Senhor é um Deus que opera milagres. E nós cremos na força do teu poder. Nós cremos num Deus que restaura, nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus soberano, que está presente neste lugar, que se faz presente dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, e está diante de cada luta, cada dificuldade, cada momento, Deus, que os meus irmãos aqui estão enfrentando. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor fará e por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça em pé. Nós vamos cantar mais uma música. Quero te convidar a continuar em oração. Porque nós sabemos que nosso Deus, Ele não muda. Independente das circunstâncias e das situações. Deus é Deus. Declare isso, que essa música seja a sua oração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se claro for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Amém. Curve a sua fronte. Vamos falar com Ele. Pai, é uma declaração sincera, Senhor Deus, do reconhecimento da Tua soberania sobre as nossas vidas. Nós estamos entregues em Tuas mãos. Tu és Deus, não importa as circunstâncias, não importa o momento em que vivemos, a situação em que passamos, não importa a dor pela qual estamos sofrendo ou passando, o Senhor continua sendo Deus, continua sentado no Teu trono de graça, e o Senhor conhece todas as coisas. Por isso nós Te adoramos pelo que Tu és, não pelo que o Senhor faz. Nós Te exaltamos, Senhor Deus, embora Te louvemos por tudo aquilo que o Senhor faz. E de forma graciosa, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor faz, independente, Senhor Deus, dos nossos méritos. Por isso nós Te exaltamos e Te engrandecemos. Fala-nos, Senhor Deus, nessa noite. Abre os nossos entendimentos para que possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, de 18 a 25. Buscado destruir a família. E muito se fala sobre a nova ordem mundial. Para alguns, essa nova ordem mundial, ela, de um modo especial, tem a ver com escatologia. E quando se refere à nova ordem mundial, nós vamos ver que, para muitos, isso está ligado principalmente a um governo único da humanidade, que seria regido pelo anticristo. Mas, quando nós olhamos verdadeiramente para o significado atual desse termo nova ordem mundial, nós vemos que nada mais é do que o contexto econômico, político e militar que envolve os estados no plano internacional. Como é que cada país, como é que cada nação está colocada economicamente, politicamente e militarmente. Essa nova ordem que vai acontecer logo após o término, por exemplo, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Como é que vai ficar a configuração mundial? Quais vão ser as potências? Quem vai estar realmente com mais poderio? Quem é que vai estar dando ou ditando as cartas no cenário internacional? Isto é a nova ordem mundial. Mas é interessante quando nós paramos para pensar nessa questão de ordem que rege o mundo e que precisa ser restaurada, que não tem nada de novo, mas é algo antigo, muito antigo, que vem desde o momento em que Deus criou Adão e Eva e eles se rebelaram contra Deus. Ali começa uma nova ordem. E até hoje, essa nova ordem tem, de uma forma direta, afetada não somente o indivíduo, mas toda a família e, consequentemente, toda a sociedade.
O texto nos diz o seguinte, Romanos 8, 18 em diante. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Nesse texto nós vamos ver que Paulo apregoa uma nova ordem. Uma nova ordem que não era tão nova, que havia começado lá no Jardim do Éden. Paulo está falando exatamente sobre a necessidade da restauração dessa ordem que estava coordenando o mundo, trazendo não somente sofrimento à criação como um todo, à natureza como um todo, mas também, inclusive, aos filhos de Deus. E até nos filhos de Deus. Paulo, ele ora exatamente para a humanidade como sendo afetada pelo pecado desde o princípio da criação. E isso, com certeza, acabou comprometendo toda a raça humana e sujeitando-a à inutilidade. Vejamos o que diz Romanos 5, versos 12 e 13. Ele diz, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Então, quando pensamos no estrago feito pelo pecado lá atrás e olhamos para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos pensar de um modo especial na possibilidade e na necessidade da restauração da ordem da humanidade. Não apenas como uma promessa, mas como uma realidade que começa aqui e vai se consumar no futuro, na eternidade, como diz Paulo, porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que não está vendo? É interessante, isso está no verso 24 do capítulo 8 de Romanos, quando nós olhamos exatamente por isso. Nós somos salvos, mas muitas vezes nós continuamos passando pelos mesmos sofrimentos, por momentos difíceis da nossa vida, no seio da nossa família. Nós vemos realmente a humanidade ao nosso lado sofrendo, a natureza sofrendo, e aí nós estamos aí como que dizendo, poxa, eu tenho Jesus, eu aceitei Jesus como realmente mandaram, mas eu não tenho visto mudanças ao meu redor. O que Paulo coloca aqui é algo interessante, porque ele diz que nós fomos salvos para que nós pudéssemos estar esperando aquilo que ainda vai acontecer, como que algo que ainda não foi consumado. O que a teologia chama de já, mas ainda não. Estamos salvos, mas ainda não. Estamos transformados, mas ainda não. Estamos no processo de podermos realmente ver aquilo que realmente vai acontecer na eternidade, quando todas as coisas se consumarem. É exatamente aí que nós vemos a maneira como nós precisamos estar olhando para a questão dessa busca de uma transformação dessa ordem na qual nós estamos. Isso nos leva a concluir que, enquanto aqui estivermos, essa luta que nós passamos, esses sofrimentos pelos quais nós vivenciamos, essa luta entre o bem e o mal, vai continuar sendo realmente algo presente nas nossas vidas, na vida das pessoas, enquanto realmente a nossa restauração não for concluída por completo na eternidade, mesmo que tenhamos sido alcançados pela graça e pelo poder de Jesus Cristo.
Devido a essa nova ordem mundial, ou melhor, essa ordem mundial que domina o mundo, nós vamos ver que os efeitos do pecado nos afetam, e nos afetam de perto. Nós olhamos para o seio da nossa família, nós vamos encontrar pelo menos alguém que está passando por um momento difícil. Qual família aqui que não tem ninguém doente nesse momento? Levante a mão. Não tem ninguém doente? Tem alguma família aqui presente? Se nós pararmos para pensar, de repente a gente olha do nosso lado, o nosso filho, nossa esposa, e muitas vezes nós mesmos estamos doentes e não sabemos. Na verdade, isso faz parte exatamente dessa nova ordem que começa a imperar a partir do momento que Adão e Eva desobedecem, a partir do momento em que o pecado entra no mundo. Ele trouxe dor e sofrimento, ele trouxe morte. A verdade é que gememos como a criação ao ver o sofrimento dos outros também. Paulo chama de sofrimentos presentes. E esses sofrimentos presentes atingem as nossas famílias, os nossos lares, atingem os nossos filhos, atingem as pessoas que nós amamos e atingem também os nossos relacionamentos. Paulo deixa claro que na ordem atual que nós vivemos, essa ordem que começa lá no Jardim do Éden, nós vamos encontrar várias situações bem definidas nesse texto curto que pegamos de Romanos 8. A primeira é uma situação análoga à escravidão, versos 20 e 21. Ele vai dizer, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Com certeza, o homem é escravo de seus próprios instintos. Isso começa a acontecer a partir do momento em que ele vira as costas para Deus. O egoísmo, o prazer, a inveja, a sensualidade, a mentira, a avidez, a fraude, tudo isso, na verdade, começa a fazer parte. São instrumentos que nós usamos para satisfazer as nossas múltiplas paixões. Na realidade, não apenas o século presente, mas já nos tempos antigos, ou melhor, mesmo antes de Paulo, já desde a criação, nós vamos encontrar o ser humano pouco se importando com a própria natureza. A destruição da natureza, muita gente fala, agora, mais do que nunca, começa o aquecimento global, tal. Mas se fizermos uma análise da Terra, todos esses anos de humanidade, nós vamos ver que a destruição começa depois do Éden. Ali começa toda a destruição da natureza. E a Bíblia nos diz, então, nesse texto, que a natureza está gemendo ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus, por aqueles que possam novamente trazer uma esperança para a própria natureza. O fato é que nós vamos ver de forma clara que cada vez mais os homens estão aí se autodestruindo, tentando buscar o seu próprio prazer. Nesse sentido, nós vamos ver que o ser humano pouco se importa. Pelo contrário, ele destrói as belezas da natureza, ele ofende o próximo, ele lesa os direitos dos outros e talvez o próprio direito à existência, inclusive até dos filhos. Essa semana lá em Nova York, estava lá uma grande passeata em favor do divórcio, porque o Supremo dos Estados Unidos vai votar ou rever a lei do divórcio. Não sei se aconteceu ontem a revisão ou não. E se isso acontecesse em vários estados americanos, o divórcio voltaria a ser proibido. Então, lá estava uma grande manifestação, todo mundo querendo que realmente o Supremo fosse contrária à revogação da lei a favor do divórcio. Mas se olharmos, nós vamos ver que o mundo todo está aí cada vez mais implantando leis que vai favorecer a destruição da própria humanidade.
O que de fato impera é o consumismo hoje, né? E na busca de compensar o seu vazio interior, o homem tem buscado consumir mais, mais e mais. Por isso que nós vemos uma humanidade desesperada pelo consumo. Quando se fala em inflação, se fala em tudo isso, é difícil frear a inflação, porque o consumismo continua. Como disse o Altemir hoje de manhã, o consumismo continua e o governo, às vezes, incentiva isso. Quando ele, por exemplo, começou a abrir novos créditos, ou mesmo aqueles fundos que estavam parados lá, ele começa a liberar para a população, ele está incentivando o consumo. E quem é que não gosta de receber um dinheirinho a mais para gastar, né? Começa o consumo, pega um dinheirinho e quando você vê, já foi embora, né? Agora mesmo, esse mês, o pessoal do INSS recebeu adiantado a aposentadoria, parte da aposentadoria. Quando chegar do 13º, quando chegar lá em dezembro, ele vai estar doido para gastar, mas já gastou o 13º todinho, já não tem mais, né? Caiu o dinheiro no bolso, vai embora logo, logo, então já se foi. Para Batista Mundim, a sociedade de consumo cultiva e incentiva o seu impulso para o egoísmo, para o erotismo e ostentação e violência. É o quadro que nós temos hoje da sociedade. Portanto, a situação do ser humano é análoga à escravidão. Ele é escravo, na verdade, escravo dos seus impulsos e das suas próprias paixões. A segunda situação que vemos é a situação dominada pela inutilidade moral e existencial. No verso 20, Paulo diz o seguinte: porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A declaração de Paulo é que toda a criação ficou sujeita à inutilidade. E quando algo perde o seu propósito para o qual foi criado, acaba se tornando verdadeiramente inútil. Não só o homem, mas como toda a criação foi feita para a honra e para a glória de Deus. Com o pecado, tudo foi invertido. Aquilo que deveria ser para a honra e para a glória de Deus passou para ser para a honra e glória do próprio homem. Ao invés de honrar o Criador, passou-se a honrar a criatura. Veja o que Paulo coloca no capítulo 1 de Romanos. Ele introduz a sua carta e ali ele coloca algumas coisas nesse sentido. A partir do verso 21, ele diz assim: porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. E, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E aí continua ele falando a esse respeito. O homem que substitui a glória de Deus pela glória da criação. Quando nós perdemos o nosso propósito, ou quando algo perde o seu propósito para o qual foi criado, com certeza já não tem mais propósito da existência daquele ser. É inútil. É como você que compra um carro, né, e depois descobre que ele não tem motor, né? Você não compra um carro para ser um bibelô na sala, né, dentro da sua casa. Você compra um carro para poder te transportar de um lado para o outro, né? Mas se ele não tem motor, se ele não pode te levar a lugar nenhum, então não existe razão para que você ter um carro, né? É melhor então você se desfazer daquilo. E se você fizer um levantamento de quantas coisas você tem na sua casa que perdeu o propósito para o qual você comprou, você vai fazer lá uma lixeira, vai começar a jogar dentro e vai sair muita coisa. Me lembro quando mudei do Rio de Janeiro para cá, eu fiquei assustado o quanto eu e Marília acumulamos de lixo em pouco tempo. Lá, 8 anos apenas morando lá na cidade de Queimados, né? Quanto nós acumulamos de lixo. Quando fomos mudar, aí fomos enchendo sacos e mais sacos de coisas e vamos jogar fora, né? E também agora, há pouco tempo, com as mudanças das mídias, dos equipamentos, me lembro, nós jogamos muita fita cassete fora, muito DVD, muito disco, né?
perdeu a utilidade para a qual foi criado na época. Hoje nós temos equipamentos melhores, nós temos coisas melhores do que um disco de vinil, aquele bolachão, né? Embora tenha muita gente que ainda gosta daquilo, né? Mas perdeu-se a utilidade. Isso acabou sendo jogado fora. A Bíblia nos diz que o homem, na verdade, deixou de ter a sua utilidade. Ele foi feito para a honra e para a glória de Deus. A natureza foi feita para a honra e glória de Deus. Só que o homem inverteu isso. Tomou a glória de Deus para si e para a natureza. Por isso, ela se torna inútil, no dizer do apóstolo Paulo. A terceira situação é a situação dominada pela dor existencial. O fato, realmente, de ter recusado a Deus, de ter deixado Deus de lado e de ter saído do objetivo para o qual foi criado, então começa a ter dificuldades. Então, nós vemos o verso 18 dizendo que considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Verso 22, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. A maior verdade que se pode dizer é que quando perdemos o propósito na vida, ela passa a ser sem sentido e vazio. Uma vida sem sentido e vazio gera dor, gera sofrimento, gera morte. Ela passa a ser realmente um peso para nós. Fomos feitos, na verdade, para a honra e glória de Deus. Fomos feitos também para amar. E é no amor que reside o instinto da própria vida. No desamor, na verdade, está o instinto da morte. Mas, como eu disse, nós perdemos o propósito da vida. E, por isso, a morte impera e observa-se nos tempos modernos ou pós-modernos que o mundo se encontra dominado pela cultura da morte. E aí, nós vamos ver que mata-se vidas e consciências em prol de uma falsa liberdade de agir ou de pensar. Vivemos a cultura da morte. Quando se defende, por exemplo, o aborto, da forma como se defende, na verdade, estamos defendendo a morte e não a vida. Em prol, exatamente, da liberdade que nós realmente achamos que temos para fazer o que quiser com o nosso próprio corpo. Tudo isso, com certeza, afeta as nossas famílias. E o sofrimento também e a morte graçam no nosso meio, cada vez mais. A ordem sobre a qual a sociedade pós-moderna vive é a mesma da época do apóstolo Paulo, é a mesma do momento pós-pecado. Muda-se os tempos, as épocas, mas o espírito que domina as massas, a maneira como a humanidade continua vivendo é o mesmo. Porém, nós podemos restaurar essa ordem em nossas vidas particulares e também nos nossos lares, rompendo com os laços que nos prendem. Esse é o primeiro passo que nós devemos tomar. Romper com os laços que nos prendem. Os versos 19 a 22, Paulo diz, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, é como que Paulo estivesse dizendo, se realmente tivéssemos homens e mulheres que vivessem o propósito inicial da criação, haveria esperança para toda a criação, para toda a terra, para toda a natureza. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por causa da sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Segundo Paulo, Deus entregou a humanidade aos seus próprios pensamentos e desejos a partir do momento em que a humanidade deixa o seu propósito inicial da criação. Verso 28 do capítulo 1 de Romanos, nós encontramos: assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus à mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Deus entregou a humanidade a uma mentalidade condenada. Mentalidade essa que é regida
por um príncipe chamado, na Bíblia, de príncipe desse mundo. Escrevendo aos Efésios, Paulo afirma que os caminhos desse mundo são regidos pelo príncipe do poderio do ar. Efésios 2, verso 2. Ali, Paulo falando exatamente acerca da necessidade de termos uma postura de filhos de Deus, uma nova postura, de vivermos uma nova ordem. Paulo coloca de forma clara, olha, no passado vocês viviam dessa forma, mas agora não podemos mais viver dessa forma. Verso 2, ele diz, nos quais andastes no passado, no caminho desse mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Espírito que age nos filhos da desobediência, que corrompe pelos desejos maus e enganadores, conforme o capítulo 4, verso 22. Ou seja, esse espírito que está aí fora, que está reinando na mente da sociedade, que coordena a sociedade, que faz com que novas ideologias, novos pensamentos venham e vão. E assim a humanidade continua cativa debaixo do pecado. Paulo também chama esse espírito de principados e poderios do príncipe desse mundo de trevas. Efésios 6, 12. Aos Coríntios, Paulo chama esse espírito de Deus deste século. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4, quando ele diz o seguinte, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É aquele que cega, é aquele que tira o entendimento das pessoas para que não creiam em Deus, para que não creiam em Jesus Cristo, para que não creia nos princípios do reino. Por isso, João afirma que o mundo jaz no maligno. 1 João 5, 19. É esse mundo dominado por esta ordem, que vive debaixo de uma mentalidade condenável, conforme Romanos 1, 28, que, na verdade, nos leva a passarmos pelo sofrimento, pela dor, e vemos, então, tantos problemas no seio das nossas famílias, no seio da sociedade, que estão entregues à impureza sexual, aos desejos ardentes do coração e às paixões desonrosas, conforme Romanos 1, 24, 1, 26. Se queremos restaurar a ordem em nossos lares, em nossos corações, em nossas vidas, nós precisamos romper com esse espírito, com essa mentalidade do mundo. É isso que precisa ser feito. Mas para isso nós precisamos usar armas certas, armas poderosas, armas adequadas para fazer a restauração necessária. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10 de 2 Coríntios, a partir do verso 3, ele nos diz exatamente o seguinte, pois, embora vivendo como seres humanos, ou seja, embora eu esteja vivendo debaixo dessa ordem desse século presente, ele diz, não lutamos segundo os padrões do mundo, nós não usamos as armas do mundo, nós não usamos a mesma filosofia do mundo, os mesmos pensamentos do mundo. No verso 4 ele diz, pois as nossas armas de guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínio e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Assim, estaremos prontos para punir toda desobediência quando alcançarmos plena obediência. Qual foi a tônica das mensagens de finanças? Obediência. O grande problema nosso é que nós somos desobedientes. Nós, na verdade, estamos mais debaixo da filosofia do mundo, debaixo da ordem do mundo, do que propriamente debaixo da palavra de Deus, dos princípios de Deus, dos valores do reino. E quando Paulo diz que ele usa armas de guerra poderosas para destruir fortalezas, Paulo usa aqui uma expressão interessante, essa palavra, quando ele fala de fortalezas, nós vamos ver que existem estruturas e pensamentos que se formam na nossa mente. A Suelen, que fez aí bastante estudo nessa área, né, vai poder entender isso. Há determinados momentos que a nossa mente é como se fizesse dentro dela mesmo compartimentos de pensamentos que vão
determinar as nossas ações. São fortalezas que muitas vezes precisam ser quebradas, precisam ser destruídas, demolidas, e somente através do poder do Espírito Santo, da ação da palavra de Deus, é que nós conseguimos romper essas fortalezas. São pensamentos que muitas vezes aprendemos na infância. Às vezes, tanto nosso pai nos dizer que nós não prestávamos, que nós éramos vagabundos, que nós éramos isso, que éramos aquilo, estruturamos isso num canto da nossa mente, e lá ficou guardado no fundo da nossa mente, e nós passamos a acreditar que somos vagabundos, que nós não prestamos, que nós realmente fazemos isso, fazemos aquilo de errado. E acabamos acreditando tanto nisso, que não temos condições de romper com o nosso passado, porque acreditamos nisso. E aí, ao invés de investirmos, acabamos sendo destruídos por nós mesmos, por causa das nossas fortalezas, que o inimigo realmente nos ajuda a construir dentro da nossa mente. Por isso, Paulo diz no verso 5, que essas armas, elas destroem raciocínios. E quando olhamos para Hebreus, no capítulo 4, verso 12, nós podemos entender o que Paulo está falando. Ele diz assim, o escritor de Hebreus, não é Paulo, não sei quem escreveu a carta de Hebreus, mas com certeza tinha conhecimento do que Paulo havia dito lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções de coração. Ela entra até nesse mais profundo do nosso ser, ela entra exatamente onde estão essas fortalezas, esses raciocínios estruturados, e ela é capaz de destruir essas fortalezas que foram criadas por nós ou pelo inimigo em nosso interior, para que nós possamos nos libertar, para que possamos ter novamente uma vida de liberdade na presença de Deus. Então, é necessário que nós tenhamos essa capacidade de rompermos com aquele que nos prende, que é exatamente o pecado, esse pensamento de pecado, essa nova ordem instaurada por Satanás na humanidade, quando o homem se torna cativo dos seus próprios desejos, dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios sonhos. Por isso, se queremos realmente restaurar essa nova ordem em nossos corações, em nossos lares, nós precisamos romper com esse espírito que reina no mundo. Não deixarmos nos levar exatamente pelo pensamento que domina a humanidade. E a gente cansa de ouvir isso dos nossos filhos, ou mesmo dos jovens, dos adolescentes. Todo mundo faz. Nós não somos do mundo. Nós não somos todo mundo. Nós temos uma linha de pensamento diferente. Nós não devemos nos reger pela filosofia do mundo. Nós não devemos nos reger pela ideologia do mundo. E quando nós vemos essa luta hoje que tem entre direita e esquerda no nosso país, a gente fala, que desespero, né? Nosso país está dividido. Não, a humanidade está dividida. E não é direita e esquerda, não, é a luta do bem contra o mal mesmo. Esse dualismo vem há muito tempo, desde a época de Adão e Eva. E eu não estou dizendo aqui que a esquerda é de Deus e a direita é do diabo, que a esquerda é do diabo e a direita é de Deus. Não é isso, não. Na verdade, quem rege isso não é Deus. Quem rege isso aí é o Espírito que paira sobre a humanidade. São as ideologias, são as filosofias que foram sendo engendradas por causa das nossas paixões, por causa dos nossos desejos, foram construídas por homens. Como Paulo disse claramente, Deus os entregou aos seus próprios pensamentos, às suas próprias mentalidades reprovadas. Sendo assim, cuidado. A gente tem visto muitos cristãos que são renhido na sua defesa política, na sua defesa ideológica. Cuidado. Defenda a palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores do reino, e não os valores do seu partido, da sua ideologia. Eu tenho visto crente brigando pela sua ideologia, mas não briga pelo Evangelho, não prega o Evangelho, não vive o Evangelho, não vive os valores do reino.
precisamos nos posicionar? Sim, precisamos sim. E se nos posicionarmos, nós vamos ver que a gente não vota em ninguém, nem da direita, nem da esquerda, nem do centro. Que todos estão macunados com essa mentalidade reprovada por Deus. Todos são regidos pela mentalidade do mundo. Essa é a verdade. E nós precisamos, como cristãos, sim, buscarmos aquilo que é melhor para nós, para a sociedade. Paulo diz que a natureza espera que nós, os filhos de Deus, nos posicionemos melhor para que a própria natureza deixe de gemer. Porque quando se faz leis injustas, leis que destroem o meio ambiente, leis que venham realmente trazer prejuízos à natureza, a natureza geme. Porque são leis insanas, que não foram feitas com amor, que não tinham como objetivo a glória de Deus, que não tinha como objetivo, na verdade, dar sequência ao propósito pelo qual Deus criou tanto o ser humano como também a natureza. Da mesma forma se aplica à família. Quando nós deixamos de ver pelo prisma do reino o nosso lar, e nos deixamos levar pelo que o mundo está falando, pelo que as novelas da Globo estão apregoando, onde o negócio realmente é ser feliz e não buscar a felicidade dos outros, o negócio é nos amar e não amarmos aos outros como a nós mesmos, e aí começa essa ilusão que o mundo prega e que nós muitas vezes compramos. Crentes que gastam muito tempo aprendendo da filosofia do mundo, da mentalidade do mundo, mas dá pouco tempo para aprender acerca do reino. Esses 3 dias que nós passamos aqui, vendo sobre as finanças a partir do prisma espiritual, é algo que vem impactar a gente. Tem 44 anos de vida cristã, mas essas palestras mexeram comigo, mexeram com Marília, E, de repente, Marília está achando que ela foi a pior administradora até agora, não ensinou os filhos nada, não aprendeu nada. Tal, Não é por aí, mas a gente não chega lá, não. Mas, de repente, a gente percebe que a gente deixou passar alguns valores, algumas coisas que eram fundamentais, nós deixamos de observar. No sábado, ele falou com os pastores, Quantos pastores acabam o tempo de ministério e aí precisam pastorear até 90, 100 anos, porque se pararem de pastorear vão morrer de fome. Que não tiveram a previdência, não fizeram nada, não se precaveram para o futuro, não se prepararam para isso. Mas Deus vai suprir. Sim, mas Deus nos dá sabedoria, nos dá capacidade, nos dá inteligência financeira, para podermos também nos prepararmos para esse momento. E é interessante isso, porque é um baque para a gente, às vezes até a gente não quer concordar com algumas verdades, mas é importante que nós entendamos que há uma necessidade de rompermos com aquilo que nos escraviza. E às vezes a gente pensa que que o pastor está falando apenas de pecado, no sentido de vício, isso, aquilo, mas não. Há muitos pecados que são exatamente pecados ideológicos, que vão nos conduzir a caminhos e a posições erradas. Tem muitos pais que têm uma ideologia de família, de criação de filhos totalmente fora das Sagradas Escrituras. Isso é lesivo, isso é pecaminoso, é escravidão. E depois, quando os filhos tomam suas posições erradas, não tem nem como corrigir, porque foram criados assim mesmo. O que nós precisamos, além de rompermos com essa estrutura, nós precisamos realmente estar prontos a nos rendermos àquele que pode garantir a vitória, que pode nos dar a capacidade de confrontarmos aquele que nos escraviza. É interessante que Paulo diz que nós fomos salvos na esperança, no verso 24, na parte A. Se voltarmos para o capítulo 7,
versos de 15 a 25, Paulo está falando sobre a sua situação. Ele já salvo em Jesus Cristo, mas com uma luta tremenda interiormente. Ele dizendo: o que eu quero fazer de bom, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo. Ele diz: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Mas logo em seguida, ele retoma a linha de pensamento, ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que pode nos livrar do corpo dessa morte. É Ele que pode nos dar vitórias sobre Satanás. É Ele que pode nos ajudar a enfrentar esta ordem que está aí fora e que é contrária aos posicionamentos de Deus. Essa é uma temática que vai dominar todo o capítulo 7 e 8 de Romanos. Mas ele encerra no capítulo 8, no verso 39, dizendo o seguinte: nem a altura, nem a profundidade, nem uma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no verso 37 ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando nós nos rendemos de corpo e alma ao Senhor, quando voltamos ao propósito inicial da criação, a Ele toda a honra e toda a glória, quando nós realmente buscamos dar tudo para a honra e glória do Senhor, aí então começa um novo capítulo na nossa vida. E nós podemos construir um novo capítulo também na nossa família. A verdade é quando Cristo realmente é o Senhor das nossas vidas, nós podemos ver o sofrimento ao nosso redor, podemos, vamos ter lutas, vamos ter sim, é o que Paulo está dizendo, mas nós somos mais do que vencedores, é o que nós cantamos um pouco antes da mensagem. Se a dor vier, ele continua sendo Deus, se o problema vier, ele vai continuar sendo Deus. E se ele nos livrar, ele é Deus, se ele não nos livrar também, ele continua sendo Deus do mesmo jeito, nós vamos glorificá-lo da mesma forma. Mas a cultura do mundo nos manda glorificarmos a Deus apenas quando recebemos a bênção. Se não recebemos, nós não vamos dar glória a Deus de forma nenhuma. Nós vamos continuar metendo o pé na porta dos celeiros celestiais, achando que nós temos o direito de arrombar a porta do céu e roubarmos de lá de dentro as bênçãos que temos. E foi isso que Satanás tentou fazer. E há muitos crentes que pensam assim. Quando nós olhamos por outro prisma e nos sujeitamos ao senhorio de Cristo, nós vamos ver claramente que nós retomamos a ordem inicial. A Ele toda a honra e toda a glória. Por isso, em último lugar, nós devemos assumir verdadeiramente o nosso lugar na família de Deus, como filhos de Deus. No verso 23, Paulo diz aí: não somente ela, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo. E no verso 24, porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém espera o que está vendo, pois como alguém pode esperar o que está vendo? O interessante é que Paulo nos diz que toda a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, no verso 19, dando a entender que há uma expectativa da natureza, das coisas criadas, para que os filhos de Deus tomem posse dessa nova ordem e comecem a reverter o sofrimento e toda a destruição que tem no universo, principalmente na face da terra. Nós somos os filhos de Deus, e é a nós que toda a criação aguarda ansiosamente. Em suma, somos nós que deveríamos começar a restabelecer a ordem da criação. Mas para isso nós precisamos, pela fé, em meio às lutas e às oposições do mundo, vivemos de tal forma a ponto de impactar o mundo em que vivemos e injetarmos os valores e os princípios do reino, para que essa nova ordem comece a existir e a velha ordem seja subvertida. O grande problema é que nós estamos cedendo à velha ordem e, ao invés de
vivemos os valores do reino, buscamos os valores antigos e da velha ordem que rege toda a humanidade. Onde o espírito desse mundo, onde aquele que reina sobre todos, acaba também reinando sobre os filhos de Deus. E por isso, nós vemos a tristeza e a miséria também reinando nas nossas famílias, nas nossas vidas. Embora o mundo seja mau e não vemos uma perspectiva positiva na humanidade, nós deveríamos, pela fé, começar a observar uma nova ordem que parte exatamente da igreja, dos filhos de Deus, onde o amor e a glória de Deus pudesse ser a marca principal. Jesus, quando ele cria a igreja, ele vai dizer o que para os seus discípulos? Vós sereis conhecidos pelo amor. Pelo amor. Pelo amor. A marca principal do cristão tem que ser o amor. Tem que ser o amor. E quando nós vemos essa marca presente na vida do cristão, ele começa a minar as estruturas do inferno que estão ao seu redor. Onde tem um cristão realmente que ama, que vive o amor, um cristão que volta ao princípio da criação e que vive para a honra e para a glória de Deus, ele começa a destruir as estruturas do inferno ao seu redor. Ele faz da sua ilha de trabalho um local de paz e de amor também. O que mais escuto é cristão reclamando do seu ambiente de trabalho. Mas o que ele tem feito para mudar esse ambiente de trabalho? Às vezes é ele que faz um ambiente mais infernal do que já era. Porque ao invés de viver os princípios do amor e os valores do reino, ele vive o princípio da lamentação, da acusação, qualquer coisa que se fala, está me perseguindo, isso e aquilo, e vê tudo como uma perseguição. Deveria ser aquele que transformaria o ambiente do trabalho em um ambiente de paz e de amor. Ah, pastor, é que o senhor não trabalha onde trabalho. Esse é o ideal do cristão, é mudar realmente os valores, é implantar uma nova visão através da sua vida, da maneira como vive. Embora o mundo seja mau e nós não vemos realmente uma perspectiva positiva para a sociedade, eu sou essa nova perspectiva. Você é essa nova perspectiva. Ah, mas a família está destruída. A sua família precisa ser uma família que sirva de exemplo para outras famílias. Quando isso acontece, então a igreja se torna exatamente aquela sociedade alternativa, a sociedade que Deus realmente objetivou criar lá na criação e que foi recriada em Cristo Jesus, com a morte dele na cruz do Calvário. É por isso que nós temos Pedro escrevendo ali na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, quando ele fala exatamente sobre isso. Ele diz claramente que nós fomos resgatados das trevas para a luz, para quê? Para que nós pudéssemos realmente anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente nem eres povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. Somos nós. Essa nova ordem, essa restauração da ordem, começa a partir da minha restauração. A restauração da minha família começa a partir da minha restauração. É o momento quando eu me rendo por completo na presença de Deus e resolvo voltar ao princípio de tudo. De ser realmente um instrumento para a honra e para a glória de Deus. É quando eu me coloco por completo nas mãos do Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude a começar uma nova ordem dentro da sua casa. Uma nova ordem dentro do seu ambiente de trabalho, uma nova ordem dentro da própria igreja, uma nova ordem dentro da sua sociedade. Chegou um momento de nós, como filhos de Deus, talvez ouvirmos o gemido da natureza e começarmos também a implantar uma nova ordem para um novo momento da restauração
da própria criação de Deus. Que Deus os use, que sejamos bênçãos na vida de outras pessoas. Amém? Curve a sua fronte. Deixe Deus falar ao seu coração. Se você tem algum problema que tenha afetado a sua casa, que você precisa realmente restaurar a ordem na sua casa, peça para Deus nesse momento começar a mudar a sua vida, começando por você. Coloque a sua casa a serviço do Senhor, a sua vida a serviço do Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Se você quer consagrar a sua família a Deus nesse momento, se você quer colocar a sua vida para a transformação de outras vidas, abra o seu coração, converse com Deus aí no seu lugar, ou se você quiser vir aqui à frente, trazendo a sua família. Senhor, eu quero consagrar a minha família a Deus nesse momento.
Nós precisamos refazer a ordem da nossa casa, retomar a ordem inicial. Queremos viver para a tua honra e para a tua glória. Se quiser vir aqui à frente, venha. Ou então aí no seu lugar mesmo. Mas se quiser vir, venha. Esse é o momento. Há mais alguém, alguma família mais queira vir aqui? Pastor, queremos nos consagrar. Queremos ser bênçãos, Senhor Deus. Talvez você esteja sozinho, mas você sente que precisa consagrar a sua vida ao Senhor. Que a sua vida saiu fora da ordem estabelecida por Deus. Você quer retomar esse momento, a sua vida com Deus. Vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Esse é o momento. Eu quero impactar minha família. Eu quero começar comigo. Mas eu quero impactar minha família. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pai Santo, sabemos que a natureza e a humanidade ficou sujeita, Senhor Deus, àquela que a sujeitou. O pecado trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe miséria. Sabemos, Senhor Deus, que a humanidade foi entregue às suas próprias paixões, aos seus próprios sentimentos. E isso tem aumentado a dor e o sofrimento e a destruição em todo o nosso planeta. Mas nós somos teus filhos. E nós queremos, Senhor Deus, que a ordem antes da criação, aquela ordem primeira que o Senhor colocou, onde havia um propósito principal, que era glorificar o teu nome. Pai, nós queremos restabelecer essa ordem, não somente em nossas vidas, mas na vida daqueles que nós amamos e nas pessoas que estão ao nosso redor. E assim começarmos um trabalho, Senhor Deus, de restauração da ordem na face da terra. Por isso nós te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito comece por essas famílias, por esses que estão presentes aqui, para que assim o teu nome seja glorificado, aqui e na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas também. E esse é o momento, quando estivermos cantando, se você trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, ou se você tem um motivo de gratidão, você está aí aniversariando, ou recebeu alguma bênção, esse é o momento de consagrar a Deus parte daquilo que lhes tem dado. Quero buscar e pedir ao Senhor o seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor
Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Vamos lá. Pastor, eu quero agradecer pelos resultados do exame, que eu achei que estava com Covid, e graças a Deus não estava, né? E também quero agradecer uma bênção material que nós recebemos. Estou no mesmo ritmo que ela, a bênção material. Daí a outra bênção, o pastor conta, que é o Beto Carreiro, que a gente foi abençoado. Pensei que você pensou que estava com Covid pela 5ª vez. Amém. Eu quero agradecer a Deus porque quando a gente começou essa ideia lá do Beto Carreiro, a ideia, né, não é levar pessoas só para diversão, mas a ideia é que a gente traga e tenha mais comunhão, pessoal, tenha pessoas novas, seja evangelística. Então, desde o começo, a Tini está ali, né, a gente se preocupou se a gente ia conseguir encher um ônibus, né, e já está indo para uma outra van, outro micro-ônibus. Então, Deus é muito bom. Agradecer aos irmãos que ajudaram. E também posso dar um recado rapidinho? Quem não participou ou participou também, né, do Congresso da Família, o seu Altomir ele deixou comigo os livros. Então, o kit de livros sai R$30. Se alguém quiser adquirir esses livros, são muito bons, bênção mesmo. Me procura depois, que a gente vai estar organizando isso aí. Mônica, quer fazer o seu... Eu fiz uma, o senhor não perguntou ali, eu fiz outra cirurgia. Só que não foi daquela perigosa, né? Mas faz uns 2 meses. Mas graças a Deus correu tudo bem. E nem avisou o pastor? Nem avisou o pastor? Não o quê? Não avisou o pastor? Não avisei ninguém. Só Jesus. Ah, só Jesus. Só Jesus na causa, né? Diga, Alex. Que os irmãos orem aí, que amanhã eu estou viajando para Ponta Grossa. Estou indo assumir uma academia de lutas lá e quero agradecer a oportunidade que eu tive aqui em Paranaguá e algumas famílias aí que me acolheram super bem e eu vou ser sempre grato aí pro resto da minha vida. Muito obrigado mesmo. Então, Alex, ele está indo para Ponta Grossa. Ele veio de Manaus para cá, ficou um período conosco, agora está indo para Ponta Grossa. E vamos estar orando por ele, que Deus abençoe lá. Já mandei recado para o pastor Ivanir, ele está esperando você lá já com o cajado na mão, tá? Se você não aparecer lá, ele vai cobrar do pastor aqui. Aí quem vai com o cajado lá sou eu e o pastor Pedro, né, Pedro? Então, vou convidar o Valdir, Cristiane e Tini, vão estar aqui orando nesse momento, como família, agradecendo por essas bênçãos e agradecendo pelos dízimos e ofertas. A Bel está lá atrás também. Eu tentei achar, não vi. Oremos, irmãos. Pai de amor, te agradecemos, a Deus, pelo culto que tivemos, a Deus, pelo tudo que vimos e ouvimos aqui, Senhor. Te agradecemos também por essas vidas que estão aqui, agradecendo, Senhor, pelas bênçãos em suas vidas também. E fico também com o nosso irmão que está mudando, Senhor, de cidade, a Deus, que o Senhor esteja protegendo ele, cuidando da sua vida, Senhor. E obrigado, Deus, por todas as famílias da igreja, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nosso meio, Pai. Que essas famílias sejam bênçãos, ó Deus, nessa cidade, nessa comunidade, Pai. E em nome de Jesus é que nós oramos também pela vida daqueles que ofertaram, Senhor, e sempre confiam suas vidas a Ti, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Permaneça em pé. Espera aí que eu vim com o microfone. Permaneça em pé para nós terminarmos este culto cantando, né? Que até outra vez, até a próxima semana, quando nos encontrarmos de novo, né? Que Deus esteja também aqui, operando no nosso meio, e que a sua semana também seja abençoada na presença de Deus. Amém?
estrada se abre à tua frente, que o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, deixar que o coração e a fé usemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, enxague o coração e a fé, usemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus envolve seu amor e a paz, enxague o coração e a fé, usemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Deus possa te abençoar. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, e já que o coração e a fé, usemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, e já que o coração e a fé, usemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus te abençoe e uma ótima semana para todos.